E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Oliveira. Bem-vindos ao nosso novo curso aqui na Alura C Sharp, Refatorando Código, parte 3. A gente vai ver aí 25 novas técnicas de refatoração que vão ser divididas em duas partes. A primeira é simplificar chamadas a métodos e a segunda é a generalização de classes, entre superclasse, interface e subclasse para criar uma hierarquia entre esses dados. A gente vai começar vendo as técnicas para simplificar chamadas a métodos e a gente vai começar com renomear método. A gente vai aprender a dar nomes mais significativos para métodos. Vamos continuar adicionando parâmetro para poder passar informações para classes. A gente também vai ver como remover um parâmetro, no caso em que o parâmetro não é utilizado por um método. A gente também vai ver como separar a consulta do modificador quando o método realiza duas operações e a gente quebra isso em dois métodos diferentes. A gente também vai ver como parametrizar o método, no caso, para poder juntar vários métodos que fazem a mesma coisa, só que utilizando parâmetros diferentes. A gente vai ver como substituir parâmetros por métodos explícitos, para poder quebrar um método que está realizando mais de um tipo de operação diferente. A gente também vai ver como preservar o objeto inteiro para passar somente um objeto que substitui uma lista de parâmetros para dentro de um método, para passar informações para esse método. A gente também vai ver como substituir parâmetro por chamada a método. E nesse caso a gente vai passar uma consulta que é realizada antes de chamar um método, a gente vai passar essa consulta para dentro do método. A gente vai ver como introduzir um objeto parâmetro. Então, quando a gente tem uma lista de parâmetros que é passado para um método, a gente vai agrupar essa lista de parâmetros, as informações, em um único objeto que contém todos esses dados. A gente também vai ver como remover o método setter, no caso em que a gente tem aí uma propriedade ou um método que está expondo alguma informação interna da classe que deveria ser definida somente durante a construção. A gente também vai ver como ocultar um método baixando a visibilidade somente para o necessário. A gente também vai ver como substituir um construtor por um método factory, no caso em que o construtor faz mais do que deveria. Então a gente quebra esse algoritmo em vários métodos diferentes. A gente também vai ver como substituir um código de erro por uma exception e vai ver também como substituir uma exceção por um teste para prevenir, em vez de lançar sempre uma exceção, a gente previne a exceção fazendo um teste antes. A gente também vai ver aí as técnicas de generalização e a gente vai começar com o subir método, quando a gente tem aí duas ou mais classes que possuem métodos em comum, fazem a mesma coisa, então a gente vai generalizar e passar esse método lá para a superclasse. A gente também vai ver como subir o corpo do construtor, quando a gente tem subclasses que têm construtores parecidos, quase idênticos, a gente move esse trecho em comum lá para a superclasse. A gente também vai aprender a descer o método, ou seja, descer da superclasse para a subclasse, no caso em que nem todas as subclasses utilizam esse método. A gente também vai aprender a fazer a mesma coisa, só que com um campo, descer esse campo para a subclasse que utiliza ele. A gente também vai aprender a extrair uma superclasse, ou melhor, uma subclasse, criando aí uma hierarquia, no caso em que a gente tem dados em comportamentos que só são utilizados em alguns casos. A gente vai criar, então, um polimorfismo que vai aproveitar melhor aí os conceitos de orientação a objetos. A gente também vai ver como extrair uma superclasse no caso em que subclasses diferentes possuem mesmos métodos ou dados. Então, a gente cria aí uma generalização e cria uma superclasse a partir dessas classes. A gente vai aprender a extrair interface no caso em que a gente tem membros públicos que são comuns a duas ou mais classes. A gente também vai aprender a colapsar uma hierarquia no caso em que duas classes são praticamente a mesma coisa, então a gente une as informações, os métodos, numa mesma classe. A gente também vai aprender a formar o método template, quando a gente tem métodos que têm o mesmo nome, porém algoritmos diferentes, mas que executam na mesma sequência, que tem o mesmo esqueleto. Então a gente vai mover esse esqueleto lá para a superclasse para formar o método template. A gente também vai continuar substituindo uma herança por delegação. Então, nesse caso, a gente tem uma hierarquia, uma herança mal utilizada, a gente substitui isso por uma delegação. A gente vai aprender também como utilizar o conceito de herança
quando a gente tem um caso de uma delegação mal feita. Então, a gente faz uma herança para poder fazer uma hierarquia de classes. Então, espero que vocês gostem bastante desse curso. Não deixe de participar do fórum. Muito obrigado e até a próxima.